Conforme ordena para nós os preceitos, inclusive da Santa Igreja, comungar, confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição, e aqui venho então nessa missão para ajudar aos fiéis a cumprirem o seu preceito pascal. Hoje ainda dentro desta oitava, encerrando, digamos assim, a oitava de Páscoa, nesse domingo, em que nós chamamos de domingo quasímodo, ou domingo in albis, ou domingo da Pascuela, ou simplesmente domingo da oitava de Páscoa do Senhor. São apelidos, são nomes que foram dados a esse domingo de hoje, domingo quasímodo, porque é com essas palavras que o padre começa o introito da missa de hoje. Quasimodo, as primeiras palavras que o padre diz, então se deu o nome domingo quasímodo, quasimodo, etc. Ou então era chamado também de Dominica in albis, domingo em albis, em alvas, em roupas brancas, porque há uma antiga tradição, todos os neófitos, ou seja, todos aqueles que eram batizados na vigília da Páscoa, aqueles que se prepararam, os catecúmenos que se prepararam o tempo inteiro durante as penitências quaresmais, se preparando para o grande dia do novo nascimento através do santo batismo, e finalmente se tornavam filhos de Deus através do batismo na vigília de Páscoa. Era uma antiga tradição que eles mantivessem uma túnica branca, ficavam vestidos de branco a semana inteira da oitava, só retirando no final da oitava. Por isso ontem foi chamado sábado in albis e hoje domingo in albis. Com essas duas celebrações, eles então podiam finalmente tirar a sua túnica branca e começar a viver a sua vida cotidiana. Também chamado de domingo da Pascuela, essa é uma palavra que quer dizer pequena Páscoa, oitava da Páscoa do Senhor. Vivemos ainda essa grande alegria que é o centro de toda a nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. A Páscoa do Senhor é o que dá origem a tudo aquilo que nós realizamos na igreja. Eu lembrava isso no sermão do domingo de Páscoa. Nada, nem os sacramentos, nossas orações, nossa liturgia, nada teria sentido se Cristo por nós não tivesse morrido e ressuscitado. Por isso, para nós, essa é a festa mais importante, a festa que é a mãe de todas as festas, a festa que reconcilia a terra e o céu. O homem que havia perdido a graça de Deus pelo pecado no paraíso, Deus então envia seu próprio Filho, vestindo nossa própria carne, igual a nós em tudo, é claro, menos no pecado, e com uma finalidade. Nosso Senhor Jesus Cristo assume a nossa natureza humana com a finalidade de nos redimir. Para isso ele nasceu, para isso ele veio morar no meio de nós, para isso ele tomou a nossa humanidade no seio puríssimo de Nossa Senhora, para subir na cruz. Foi para isso que eu vim, ele mesmo declara. Numa certa ocasião, inclusive, assustado com essa notícia, o apóstolo São Pedro tenta até dissuadir Nosso Senhor, dizendo que Deus não permita tal coisa, Senhor. E Nosso Senhor repreende ali a Pedro, que estava sofrendo uma tentação. Afasta-te de mim, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas pensa como os homens. Foi para este momento que eu vim. Nosso Senhor declara isso também na noite da sua suprema angústia no Getsemane, quando diz, naquela oração cheia de angústia: ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Foi para esse momento que eu vim. De nossa parte, de que maneira nós, como cristãos, devemos vivenciar a Páscoa? Lembrando que a festa da Páscoa inicialmente era uma festa judaica. Ela já existia no Antigo Testamento. Os judeus já celebravam a Páscoa. O que os judeus celebravam? Os judeus celebravam a festa da libertação. Estavam outrora escravos no Egito e agora eles foram libertados daquela escravidão, atravessaram pelo Mar Vermelho em direção à terra prometida. Então daí vem a origem da palavra Páscoa, que está no hebraico Pessah, que quer dizer passagem. Com a paixão
morte e ressurreição do nosso Senhor, ele deu um novo significado à Páscoa. Já não mais a Páscoa dos judeus, já era, acabou a antiga aliança. A nova aliança veio suplantar, como vai dizer São Tomás, no belíssimo hino Tantum Ergo Sacramento. Acabou. Tchau para a antiga aliança. Agora temos uma nova aliança. Não mais uma aliança no sangue de bodes ou de carneiros, que não é capaz de apagar o pecado de ninguém. Não mais os sacrifícios antigos que precisavam ser feitos e refeitos, não. Porque o sacrifício, como lembra São Paulo na carta aos Hebreus, este novo sacrifício é feito de uma vez por todas. São Paulo usa essa expressão na carta aos Hebreus. Uma vez por todas. Não preciso mais repetir os sacrifícios da antiga aliança. Não é mais o sangue de bodes e de touros, mas o sangue do único Cordeiro Imaculado. Ele, o único capaz de tirar o pecado do mundo. Para nós cristãos, o que é, portanto, celebrar a Páscoa? Sim, não deixa de ser uma passagem também. Assim como outrora o povo da antiga aliança passou do estado de escravidão para o estado de liberdade, nós também, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, também somos chamados a viver a liberdade, libertos do nosso pecado. Passamos também das trevas para a luz. Eles passaram do Egito para a terra prometida, nós das trevas para a luz admirável do nosso Senhor. Da escravidão do pecado para a vida nova na graça. Do homem velho para o homem novo, restaurado em nosso Senhor. Portanto, de que maneira o cristão deve vivenciar a Páscoa? Aqui eu faço uma citação do apóstolo São Pedro. Não vou me recordar exatamente as palavras do apóstolo São Pedro, mas o que importa é a ideia. E eu já utilizei essa mesma comparação que o apóstolo São Pedro faz, claro que fazendo minhas adaptações pessoais. O apóstolo São Pedro diz o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição gloriosa, ele nos purifica com o seu sangue. E ele nos purifica para que nós vivamos nesta graça do homem novo, não para a gente voltar à mesma condição de antes. Eu utilizo um pouco essa ideia de São Pedro, e aí eu faço a seguinte comparação. Não adianta, já falei isso, quem já ouviu falar, perdão se eu pareço repetitivo, mas penso que essa comparação seja muito útil. De nada adiantaria pegar o porco do chiqueiro, retirá-lo de sua lama e de sua lavagem, dar banho no porco, escovar o porco, perfumar o porco, colocar um laço de fita no porco, soltar o porco e o animal voltar para a mesma lama de onde saiu. Pode parecer um pouco cômico, mas na realidade é bem trágico, porque tem muitos cristãos se comportando como este porco. O apóstolo São Paulo nos diz, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não utilizeis desta liberdade para servirdes à carne. Em outra passagem, o mesmo apóstolo diz, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não preciso lembrar, queridos irmãos, os tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Não é necessário lembrar disso, que todos nós sabemos e sabemos muito bem, porque todos nós experimentamos na pele os tempos de crise, de confusão, insegurança, medo, crise na igreja, crise na família, crise na sociedade, crise na política, enfim, cercados de caos. O cristão é aquele que é chamado a ser luz no meio
das trevas. Capítulo 5, Evangelho de São Mateus. Vós sois luz do mundo. Não se acende uma lâmpada, diz nosso Senhor, para colocar debaixo da mesa ou da cama, mas para ser colocada em um lugar alto, onde ela possa iluminar a todos os que estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, deem glórias ao Pai, glorifiquem o Pai que está nos céus. E essa luz que deve emanar de nós, ela não vem de nós. A luz que nós somos convidados a propagar no mundo deve ser a luz da ressurreição do nosso Senhor, vivendo como novas criaturas. Da luz que recebemos da ressurreição do nosso Senhor, ser propagadores. Nesses tempos tão difíceis, acredito piamente, e eu tenho dito isso exaustivamente nesses últimos dias, acredito piamente que nós só vamos conseguir conversão dos hereges, dos modernistas, para abraçarem a verdadeira fé através do testemunho. Sem testemunho de vida vai ser complicado. Não é com briga de internet, não é com discussão, sabe? A gente já está cansado disso. Eu já estou cansado disso. Não aguento mais os teólogozinhos de plantão, teólogos de internet. Em primeiro lugar, Dom Rodrigo cansa de dizer isso. Leigo não é teólogo, deixa a teologia para o clero fazer. Fica um atacando o outro, um agredindo o outro, o tempo inteiro. Nós, padres, ficamos lá. Já conversei sobre esse tema com o padre Gilberto, já conversei sobre esse tema com o Dom Rodrigo. A gente vê, fica... Raramente a gente participa. Vocês sabem disso, vocês são testemunha disso. A gente está vendo ali o couro comendo e a gente está só observando. Coisas às vezes absurdamente desnecessárias. Gente, pelo amor de Deus. Se der confiança a esse negócio, esse aparelhinho, a gente não faz mais nada. E às vezes eu me pergunto, pela quantidade de coisas que eu vejo ali, eu digo para mim mesmo, essa gente não trabalha, não come, não estuda, não faz mais absolutamente nada. Cuidado, pelo amor de Deus, com isso. Cuidado com o nosso testemunho. Quanto tempo gasto à toa? E se esse tempo fosse melhor empregado, hein? Vai meditar na paixão do nosso Senhor. Vai rezar o Santo Rosário. Vai ler a vida de um santo. Vai santificar a sua vida. Um querendo atacar o outro, eu fico vendo lá. Isso está errado. Não, isso é heresia. Não sei o que. Fulano ficou aborrecido. Fulano saiu do grupo. Saiu. Voltou. Eu tiro você. Não, agora eu boto de novo. Com que propósito? Sabe o que acontece com isso? As pessoas que estão de fora, muitos já estão começando e daqui para frente vai ser assim. Daqui para frente vai ser assim. Acho que quem não sair do modernismo com convicção vai sair pelos escândalos. E vocês podem ter certeza disso. Podem ter absoluta certeza disso. Tá aí o Bergoglio elogiando o Lula. O Lula é um santo, não fez nada de errado, foi preso injustamente. A Dilma, una mujer de manos limpias. Dá licença, senhor Bergoglio. Dá licença, está faltando para ele também uma coisa para fazer. Estava faltando, podia pegar a vassoura e dar uma varridinha na Praça de São Pedro, que eu acho que seria mais útil. Então, muitos fiéis, muita gente boa, tá? Tem muita gente boa, piedosa, que estão nesse momento agora, nas missas modernistas, acreditando que lá está a verdadeira Eucaristia, os verdadeiros sacramentos. Tem muita gente piedosa que está enganada. E essa gente vai começar
devagarzinho abrir os olhos. E a hora que eles começarem a abrir os olhos e saírem de lá, eles vão procurar para onde ir. E meus amigos, é nesse momento que nós temos que estar prontos, de braços abertos, para acolher. Em breve, muito em breve, queira Deus, eu estou rezando para que isso aconteça, o Bergoglião vai assinar mais um documento, proibindo definitivamente a missa tradicional. Aí eu quero ver todos esses grupos que ainda defendem ele, RR, Fraternidade, IBP e etc., quando ou eles vão ficar na ilegalidade, ou vão ter que procurar Dom Rodrigo e a gente. Agora, na hora que isso acontecer, e vai acontecer, como é que nós estamos? Se a gente não se entender nem entre nós, vai ser difícil. Digo isso por causa de por exemplo, vou dar só um exemplo. Nossa missão do Rio de Janeiro, por causa desses grupos, uma senhora resolveu se retirar. E mandou mensagem para mim: não tem problema nenhum com a missa tridentina, tá? Estou plenamente convencida de que Bergoglio não é Papa. Os senhores estão com completa razão, porém, não estou vendo unidade no grupo, e para eu ir para aí e pecar, quer saber de uma coisa, padre? Não vou nem na missa nova, nem na tridentina, nem em lugar nenhum, vou ficar dentro da minha casa ali. Por causa de contra-testemunho e de escândalo, afastando pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se a Páscoa do Senhor não acontecer, em primeiro lugar, como uma renovação interior, a gente corre o risco de tudo isso que nós estamos fazendo se tornar apenas um rito exterior e vazio, uma grande casca. Uma grande casca. Olhando para o texto do Evangelho de hoje, o exemplo o testemunho de fé de São Tomé, que num primeiro momento ficou inseguro, penso que esse texto ele seja de extrema importância. Ele tem muitos elementos aqui que a gente precisa pausadamente analisar. Em primeiro lugar, nosso Senhor ressuscitado, mesmo estando fechadas as portas, ele entra no lugar onde estão os discípulos. Não existe barreira, não existe impedimento, não existe porta ou janela que possa impedir o nosso Senhor. E logo que ele entra, a saudação principal é: a paz esteja convosco. Olha que delicadeza do nosso Senhor, a preocupação: a paz esteja convosco. Esse grande dom que é o dom da paz. Não esta paz falsa que o mundo oferece. Não este irenismo. Irenismo não é paz. Irenismo não é essa paz do modernismo. Não, tem que fazer, todo mundo é meu amiguinho, todo mundo é o protestante é meu amiguinho, o judeu é meu amiguinho, é todo mundo, não vamos ficar em paz com todo mundo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Não, isso não é paz. Isso não é paz. Nosso Senhor diz: a paz esteja convosco. A paz que vem de Deus, ela é diferente. Ainda que estejamos no meio de milhares de tribulações, eu sou capaz de estar em paz quando estou no caminho certo, no caminho de Deus. Salmo 72, belíssimo salmo. Ainda que o corpo e o coração se vão gastando, Deus é o apoio e o sustento de minha alma. Deus é a minha parte, Ele é a minha herança para sempre. Salmo 72. Mesmo que o corpo e o coração, ou seja, mesmo que o meu exterior se vai gastando, e de fato, humanamente falando, não temos igreja, somos escorraçados, tidos como loucos, excomungados, rezando missa improvisada numa mesa, num salão de festa, num condomínio, ou então arrastando uma mala por um aeroporto, por uma rodoviária, para lá e para cá, etc. Por fora realmente não tem nada de paz, mas só de saber no coração: finalmente me libertei daquela loucura do modernismo, me libertei da falsa doutrina, me libertei de falsos sacramentos. Só isso é motivo de grande paz. A paz esteja convosco. Jesus repete, veja que o dom é tão importante que ele mais uma vez diz: a paz esteja convosco. Os discípulos se alegram por verem o Senhor, ele mostra então as mãos e os lados, e o lado. Depois, quando São Tomé finalmente estava com eles,
eles contam para São Tomé: nós vimos o Senhor, ele esteve aqui, e São Tomé fica um pouco incrédulo. Antes de a gente se precipitar em julgar a incredulidade inicial de São Tomé, não o critiquemos, porque muitas vezes nós também adotamos posturas muito semelhantes à de São Tomé. Seja por quais razões forem, quantos de nós pela dor ou pelo cansaço, quantos de nós pela decepção, quantos de nós em algum momento também já não fraquejamos na nossa fé? Quantos de nós, para chegar aqui onde chegamos hoje, será que, se eu fosse perguntar o testemunho de cada um dos senhores e das senhoras, com certeza eu escutaria histórias diferentes, mas que têm muitos pontos em comum. Todos nós temos muitos pontos em comum, porque acredito verdadeiramente que não foi fácil para ninguém chegar a essa conclusão. Participar de uma paróquia, confortavelmente, próximo à sua casa, sem ter que se deslocar lá para o Deus me livre para poder assistir uma missa. Ter acesso à Santa Missa todo domingo, ou quiçá todos os dias. Não tem que esperar um padre, sei lá de onde, vir uma vez por mês, e se tiver uma vez por mês, que bom. Se não tiver que esperar mais. Olhar para aquele senhor vestido de branco no Vaticano e dizer: não há Papa. Creio que todas essas razões são razões de profunda dor no coração de cada um de nós. Tenho certeza que todos nós em algum momento já tivemos dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que ele é Papa mesmo? Será que eu aqui não estou sendo arrogante? Será que seria possível? O mundo inteiro está errado e só um pequeno grupo está correto? Será que nós é que não estamos sendo cabeça dura e obstinados? Confesso que muitas vezes, antes de tomar minha decisão final, eu também tive estas dúvidas. Tudo tranquilinho, tudo estável, meu papai, minha mamãe aqui, meu cachorrinho, meu irmão, minha paróquia, tudo estabilizado. Não preciso viajar arrastando uma mala para poder rezar uma missa, não, bastava descer um lance de escada, tinha uma sacristia mega equipada e era só eu ir para o altar e celebrar, né? E celebrava também a missa tridentina, celebrava as duas, qual o problema? Muitos de nós também já passaram pela situação da dúvida. Entretanto, São Tomé, diante do nosso Senhor, ele faz uma bela confissão de fé. Com humildade ali, reconhece sua fraqueza, né? E quando ele diz meu Senhor e meu Deus, como se ele pedisse ao mesmo tempo perdão pela sua fraqueza e confirmasse diante de nosso Senhor a sua fé. Meu Senhor e meu Deus. De certa forma, a dúvida de São Tomé ajuda a fortalecer a nossa fé. Não foi em vão, não foi por acaso. A dúvida dele ajuda a fortalecer a nossa fé. Inclusive, por causa da dúvida de São Tomé, nós merecemos receber um elogio saído da boca do próprio nosso Senhor. Sim, que este elogio que é contido no Evangelho foi dirigido a nós. Quando nosso Senhor diz a São Tomé: acreditaste porque me viste? Pois bem, eu te digo que bem-aventurados são ou serão todos aqueles, todos, que vão crer sem terem visto. E sim, nosso Senhor se referia a nós, a todas as gerações futuras que sem o ver o amam, creem e estão dispostos a se sacrificar por Ele, pela Santa Igreja, pela verdadeira fé. Repitamos do íntimo de nossas almas, junto com São Tomé hoje, essa grande confissão de fé.
digamos daqui a poucos instantes, quando nosso Senhor se fará presente sobre o altar, digamos a Ele: meu Senhor e meu Deus, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Ajuda, Senhor, minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, nos momentos de fraqueza, de cansaço, de debilidade, quando tudo parecer difícil demais, quando eu pensar em sucumbir, me ajuda, Senhor, a não desanimar. Acende em mim a chama do vosso amor. Fazei irradiar em mim, em todo sentido, a luz de vossa ressurreição, para que eu possa, no meio desse mundo tão envolto em trevas, ser sinal da sua luz, ser presença da sua luz, meu Senhor e meu Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.